A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui o missionário Zé chegando até vocês com um momento de reflexão da palavra do Senhor. Quero estar fazendo a leitura, um texto base, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2, que diz assim: Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, neste momento quero falar a respeito de um tema muito comentado nos últimos dias que nós estamos a respeito dessa eleição 2022, e eu, como missionário temente a Deus, eu venho aqui colocar uma colocação da parte de mim, e creio eu, juntamente com muitos homens e mulheres de Deus, que Deus se alegra que nós possamos estar defendendo, principalmente a base que nós temos, que é a palavra do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, nós vemos o que está acontecendo. Vivemos um tempo, meus amados irmãos, que dá para perceber como está a batalha, a guerra entre o bem e o mal. Olhamos para o Brasil como nós estamos vivendo hoje, vemos muita divisão, vemos muita intriga, vemos até mesmo a igreja do Senhor Jesus em uma divisão política, e nós entendemos que sempre houve na história essa divisão, porque a Bíblia vai dizer assim, que existe no mesmo grupo de pessoa, existe dois grupos, que é o joio e o trigo, o bem e o mal. O Senhor Jesus, na separação, ele falou que vai separar os bodes das ovelhas. Então entendemos também que no grupo do povo que se diz cristão, que se diz adorar a Deus, amar a Deus, existe também, comparado em parábola, casa formada na rocha, firmada na rocha, que é Jesus, e também a casa firmada em areia, que é as pessoas que não estão firmadas em Jesus, para explicar direito. Então nós vemos esses dois grupos de pessoas, meus amados irmãos, que existe. E eu, representando o cristão, representando o povo que estuda a palavra do Senhor, nós entendemos, identificamos, meus amados irmãos, o joio no meio do trigo, E, enfim, temos muitas bases bíblicas dessa dois grupos de pessoas que existem e que dizem servir a Deus. Pois bem, e trazendo para os dias que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, contemplando tudo que nós estamos vendo, eu entendo, meus amados irmãos, que muitos estão com uma cegueira espiritual. Muitos cristãos, essa mensagem é para cristão. Muitos cristãos estão apoiando, por exemplo, a esquerda, aonde nós temos provas. Se você tiver internet na casa, se você tiver um celular na mão, você pode pesquisar, você pode analisar e ver que nós estamos falando a verdade. Existem, meus amados irmãos, pessoas que estão, meus amados irmãos, apoiando a esquerda, apoiando um partido, meus amados irmãos, que apoia aborto, apoia, meus amados irmãos, a drogas, apoia casamento de homem com homem, mulher com mulher, apoia, meus amados irmãos, desarmar a polícia, E nós entendemos, meus amados irmãos, que isso aqui é só o começo. Se fosse para falar tudo o que eles apoiam, e nós vemos aí do partido da esquerda, meus amados irmãos, um levante contra o cristianismo, contra a família. Nós vemos, por exemplo, meus amados irmãos,
o que a esquerda apoiou, por exemplo, aquele carnaval que teve, aonde que eles zombaram da fé cristã, aonde que eles simbolizaram uma mulher como se fosse Maria, estava abortando Jesus. Vocês estão lembrados, meus amados irmãos, da eleição passada, a vice do que estava o candidato do PT, o Haddad? Por exemplo, ela estava com uma camiseta numa entrevista, e na camiseta estava escrito Jesus é travesti, né? E nós, meus amados irmãos, temos uma base bíblica que nós temos como cristão, que apoiar aqueles, meus amados irmãos, que temem a Deus, aqueles que não vêm fazendo gracinha, não vêm fazendo brincadeira de mau gosto contra Deus. E nós olhamos tudo isso, meus amados irmãos, olhamos os levantes que a parte da esquerda tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus. Então nós vemos, meus amados irmãos, muitos homens e mulheres de Deus que estão se levantando e tentando mostrar o que está acontecendo. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu digo com todo o carinho, não podemos, meus amados irmãos, estar apoiando um partido que eles apoiam e se espelham em países comunistas, em países que hoje estão passando fome, a maioria do povo hoje estão vivendo uma miséria, e esse partido da esquerda, meus amados irmãos, eles falam como se fosse um paraíso. Eles falam, meus amados irmãos, como que esses países comunistas fossem um pedacinho do céu. A gente vê que não é. A gente vê, meus amados irmãos, que verdadeiramente uma grande miséria está acontecendo lá. E hoje é fácil de nós localizar, é fácil de nós enxergar. Hoje, graças a Deus, a tecnologia tem avançado, a luz da internet, a gente pode viajar o planeta Terra. Pois bem, como nós, sendo cristãos, meus amados irmãos, nós vamos e nós iremos apoiar um partido, meus amados irmãos, que eles querem defender aquele ladrão de celular, que muitas vezes rouba o celular e mata a pessoa. Na cidade grande a gente vê muito isso. Então nós vemos, eles fazem pouca causa, mas por esses negócios a gente vê, meus amados irmãos, mas aquele pai de família, aquele pai, aquela mãe que perdeu o filho, ou o filho que perdeu o pai e mãe desses assaltos, que ele diz, só um celularzinho, nós vemos, meus amados irmãos, que tristeza que é. Não tem, meu irmão, não tem. Nós vemos na esquerda, meus amados irmãos, né, por exemplo, a Rede Globo, que apoia a esquerda. Você vê quanto lixo é jogado nos lares, quanto ensinamento errado que eles têm transmitido desde as novelas sujas para o povo de Deus, para todo o povo. Então nós vemos, amados, o que está acontecendo, né? Agora nós vemos para o outro lado, para o lado direito, meus amados irmãos, nós vemos um homem que não é perfeito como ninguém é perfeito, ele tem as falhas dele. E eu falei até para uma pessoa, meus amados irmãos, que falaram assim, mas você está idolatrando? Eu falei, não, porque quando nós olhamos para o Bolsonaro, o presidente atual, que também está candidato à reeleição, nós vemos uma pessoa de caráter, uma pessoa, meus amados irmãos, que passou pelo Lava Jato, não foi preso, não acharam corrupção. Claro que a esquerda quer dizer, meus amados irmãos, sobre as casas dos filhos da família dele, mas como eu venho falando, meus amados irmãos, um homem como o nosso presidente, com a certa idade que ele já tem, né, com certeza foi um homem que suou a camiseta e soa a camiseta. Então, isso aqui você consegue na peleja, você consegue trabalhando, só não consegue quem não quer trabalhar. Agora você vê, meus amados irmãos, se ele fosse corrupto, ele não estaria, meus amados irmãos, de pé, porque foi passado e ainda passa um pente fino sobre ele, e eles não conseguem achar corrupção. Diferente do lado esquerdo, né, que é comprovado, e uma das mentiras que a gente vê, meus amados irmãos, e muitas pessoas acreditando, quando o candidato, né, o Lula, ele diz que foi, né, que deu tudo certo, que ele não foi acusado em nada, é mentira. O povo brasileiro não é bobo, nós vemos, mas nós temos informação, foi adiado o processo dele, vai começar tudo de novo, né? Foi comprovado com 3 juízes,
Não foi só com um, com 3 juízes bateram o martelo dizendo que ele era culpado, né? Até teve um tempo preso. E eu pergunto para você, meu amigo, meu irmão, você acha uma pessoa com essa, né, com essa autoridade que ele tem, com essa força que ele tem, ele ia ser preso se não achasse culpa dele? Claro que não. Temos que acordar. Também esse candidato à esquerda, meus amados irmãos, ele passa que no tempo dele não tinha fome, não tinha miséria. Isso é mentira. Mas o povo ele tem, meus amados irmãos, muitas das vezes a mente fraca, eles não conseguem lembrar. Mas ainda hoje eu estava vendo um vídeo que eles fizeram há 5 anos atrás, pessoa passando fome, passando miséria, né? Então você vê, meus amados irmãos. E para defender aí a direita, eu digo para você que o presidente, ele lutou e lutou bem, porque o Brasil, né, não tinha passado como uma pandemia, como por exemplo, que a gente passou por essa pandemia, que parou o mundo, não só o Brasil, e ainda quantos que foi investido na saúde, nas vacinas, né, enfim. Também depois veio a guerra, o auxílio que foi liberado para muitas e muitas pessoas. Então você vê, meus amados irmãos, e mesmo assim o Brasil está positivo, né, o progresso está andando. Nós não vemos, meus amados irmãos, caminhoneiro fazendo greve, porque, né, a maioria dos caminhoneiros, eles sabem o que está acontecendo. A gasolina subiu, por exemplo, mas nós entendemos, meus amados irmãos, que não é culpa do presidente. Então você vê, meus amados irmãos, o que está acontecendo. Mas eu, como estou aqui falando, usando a palavra do Senhor, como já li para os amados irmãos, Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: pelos reis que nós devemos orar, interceder, né, dar graça pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Se nós queremos, amados irmãos, ter uma vida, né, como diz a palavra do Senhor, sossegada, né, que nós possamos ter uma vida sossegada, né, piedade e honestidade, temos que apoiar, meus amados irmãos, uma pessoa que não seja um ladrão, uma pessoa, meus amados irmãos, que não seja corrupto. É difícil falar isso, mas nós vemos pessoa que se diz servir a Deus, apoiando, meus amados irmãos, à esquerda, com tantas informações, com tantas provas que temos do erro. Uma pessoa, meus amados irmãos, que faz pacto satânico, uma pessoa que participa, meus amados, em reuniões espírita, uma pessoa, meus amados irmãos, que zomba de Deus muitas das vezes nas suas entrevistas. Então nós vemos, amados irmãos, que nós temos que se acordar. Alguém vai falar assim, mas ele é dos pobres. Meu irmão, quantas pessoas receberam auxílio de R$600? Se fosse ele, estivesse no poder, tenho certeza que seria 200, 250 por aí. Mas nós estamos aí orando, muitos homens e mulheres de Deus estão se levantando, porque além de se levantar contra tudo, estão levantando contra a família, e que Deus defenda a família com a sua palavra. Estão se levantando contra a religião, estão se levantando contra Deus, e homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado para orientar o povo, para mostrar o caminho, como o Senhor levantou Moisés, por exemplo, para mostrar o caminho, para o que fazer para sair do Egito, e Deus tirou, né? Então você vê, meus amados, Deus tem levantado homens e mulheres pregando, mostrando o que está acontecendo. Analise, meu irmão, analise. Hoje o Brasil está abençoado, graças a Deus, né? E temos um presidente ali que não tem roubado. Você vê, o PT ficou no poder por 14 anos, meus amados irmãos, e que miséria estava, não tinha. No Nordeste não chegava água. Com 1 ano e pouquinho que o presidente atual, o Bolsonaro, entrou, mandou água, conseguiu chegar água no Nordeste. Então você vê, meus amados irmãos, o que está acontecendo, que nós possamos estar abrindo a nossa visão, que nós possamos estar na presença do Senhor. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para nós continuar orando pelo presidente atual, né? Que nós possamos estar orando por ele, para a sua família, que ele precise da nossa oração. E principalmente, meu irmão, se levante, não fique quieto, fale para a sua família, para os seus amigos, mostre a verdade, né?
Nós estamos com a verdade. Como eu digo para você, meu irmão, Bolsonaro não é perfeito como ninguém é perfeito, mas pelo menos ele se curva aos pés do Senhor, é temente a Deus, não zomba como a esquerda tem feito. Então eu volto a dizer, é impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus com visão espiritual, está voltando, está apoiando a esquerda. É impossível. Eu digo, se você está apoiando, porque você não tem informação. E se você assistiu esse vídeo até esse exato momento, você está tendo informação agora do que eu estou falando. Ah, mas eu não creio no que você está falando. Pesquise. Pesquise. Hoje você com o celular, com a internet, você pode saber toda a verdade na sua casa. Pesquise. Não ignore o que a gente tem falado. Muitos pastores, homens e mulheres de Deus têm se levantado para defender. E eu estou aqui fazendo minha participação. Que Deus abençoe a cada homem e cada mulher que estão vendo a batalha que está, a guerra espiritual que está. E você que diz ser cristão e muitas das vezes não está vendo o que está acontecendo, busque mais em Deus, analise, pesquise. Você vai saber do que nós estamos falando é verdade, tudo o que está acontecendo. Eu não acuso pessoa muitas das vezes no interior, muitas das vezes onde que eles não têm a internet, onde que eles não têm acesso às redes de comunicação, eu não me levanto minha voz com eles. Mas para as pessoas que moram na cidade, sabe de tudo, as informações que têm sendo passado dia após dia, homens e mulheres passando nas redes sociais, Facebook, YouTuber e outros meios de comunicação, você não é inocente. Você votando na esquerda, você não vai ser inocente. Outra coisa, Deus não vai mandar anjo do céu para votar. Assim como Deus conta comigo, com você, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, também é o nosso dever de votar. Os anjos não votam. Deus deu o livre-arbítrio e está no nosso poder de escolha. Hoje você tem esse poder de escolher o bem e o mal, esquerda ou a direita. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a cada um de nós.